Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por acessar o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 78, que tem como título A Providência Divina na História do Seu Povo. O autor é Asaf e ele começa este salmo falando sobre os grandes feitos de Deus e dizendo acerca da necessidade de narrar esses feitos, de trazer à lembrança tudo quanto o Senhor havia feito na história do seu povo. E este é um aspecto que deve estar presente na nossa vida como servos de Deus, como pais, mães que têm filhos, pessoas que têm a responsabilidade de formar as novas gerações, tornando-as conhecedoras da história do Deus de Israel, do Deus dos céus, do nosso Criador. E a palavra de Deus nos adverte para que ensinemos os nossos filhos no caminho que deve andar, que mostremos a eles os estatutos do Senhor. O propósito do ensino é exatamente gerar confiança no coração deles, fazê-los entender que Deus existe e, a partir deste entendimento, eles coloquem a confiança no Deus que as Escrituras revela. E a partir de então eles possam recorrer exatamente a tudo quanto esse Deus tem revelado na sua santa palavra, para que tudo vá bem na vida dos nossos filhos. Quando nós lemos este salmo, que é um pouco extenso, nós percebemos que Israel teve todas essas oportunidades de ter sido ensinado pelos seus antepassados, pelo próprio Deus, através da revelação, das manifestações teofânicas e poderosas da parte de Deus, e este povo tinha este legado, e eles aprenderam a necessidade de obedecerem a Deus. Porém, o que nós observamos é que este povo, na caminhada, evidenciou desobediência, não sendo correspondente àquilo que o Deus da palavra estava ordenando-lhes e requerendo deles. E o fato, meu prezado, é que com essa ação de desobediência, o salmista deixa claro que o povo tentou o Senhor Deus dos céus, tentando o Senhor exatamente não reconhecendo e não valorizando todos os feitos que o Senhor evidenciou ao longo da caminhada, e foram poderosos feitos na vida da nação de Israel. Então nós observamos aqui que o salmista vem mostrando a maneira como Israel havia se comportado, e dentro deste processo de desconsideração dos feitos de Deus, da grandeza de Deus, Deus ainda se manteve misericordioso para com o seu povo, ministrando bênçãos materiais, dando livramentos, preservando a vida da nação. Só que a misericórdia de Deus, ela é grande, mas a justiça de Deus é certa. E nós observamos que o salmista mostra isso claramente, que Deus, mesmo sendo misericordioso, ele evidencia a sua justiça. Diz o texto: por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Veja que a desobediência, ela atrai a justiça de Deus, atrai a ira de Deus. E aqui nós observamos que diante desse processo de tratamento de Deus para com a nação, o povo passa a evidenciar uma adoração. No entanto, essa adoração era falsa.
E essa adoração falsa não ilude a Deus, não faz com que Deus seja atraído. Diz o texto: lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Ou seja, quando o povo estava em aperto, reconhecia que Deus era esse Deus, mas não era uma adoração de coração, não era algo que brotava do interior. Daí nós somos instigados pelo salmista a trazermos à nossa lembrança os grandes feitos do Senhor, entendendo que os grandes feitos de Deus foram e são no sentido de despertar em nós um espírito de temor e de obediência a Ele. Porém, nós não podemos nos esquecer de que quando a desobediência se evidencia, a ira de Deus é atraída. Então, meus queridos e prezados, nós entendemos aqui que não devemos colocar a nossa confiança em outros deuses. Diante de nós não devemos ter outros deuses. O salmista, ele diz em outro salmo que nem se nomeie nos seus lábios o nome de outros deuses. E aqui diz o texto no versículo 58, pois o provocavam com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus se ira, se aborrece quando nós adoramos outros deuses. Ele nos ordenou: não terás outros deuses diante de ti. E para concluir, meu prezado, eu quero dizer que mesmo e apesar de nós, Deus cuida de nós. Deus nos assiste em sua palavra, Ele nos apacenta consoante a integridade do seu coração. Ele nos assiste e nos dirige com as suas mãos precavidas, diz o texto. Concluindo, querido e prezado, que haja temor no nosso coração acerca do Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, que tenhamos esse entendimento que devemos ensinar às novas gerações esse temor a Deus, esse conhecimento das Escrituras, para que haja obediência, submissão a Ele e, de fato, sejamos-lhe fiéis em todos os caminhos. Que esta seja a vontade de Deus na nossa vida, que tenhamos o nosso coração sintonizado ao coração de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Compartilhe esta mensagem e até a próxima oportunidade, se o bom Deus assim nos permitir.